dia pessoal, tudo bem? Então sejam bem-vindos agora a um novo módulo, de uma nova disciplina, que é a disciplina de brasileira, gastronomia regional brasileira. Hoje é o nosso primeiro módulo, onde a gente vai trabalhar então 3 receitas. Nós vamos trabalhar aí um arroz carreteiro, nós vamos trabalhar um doce de abóbora, e a gente vai fazer também aí ostras, Então pegando um pouco dessa região do sul do Brasil. Lembrando, que uma das coisas que a gente sempre discutiu em aula é que a gente vai deixar um pouquinho de lado essa questão, essa divisão geográfica, que a gente tem no Brasil de sul, norte, sudeste, porque a gente entendeu que essa divisão geográfica ela não serve para a gastronomia. A gastronomia ela não respeita limites delineados. Isso é para a geografia, isso é para o turismo, isso para outras áreas. Para nós, isso de certa forma não é tão importante assim. Como também, todas as receitas que a gente vai ver hoje, até o nosso último módulo, da nossa última aula, que é a aula 4, elas de certa forma, as receitas em si, elas também não são tão importantes. Lembrem que é uma regra que eu já passei para vocês, sempre que vai ser importante é a técnica da aula, a técnica do dia. E hoje a gente vai trabalhar bastante falando sobre desidratação. Então, tanto a receita do nosso arroz carreteiro, a gente vai passar por vários processos de desidratação, quanto a receita também do doce de abóbora, que daí tem aquela palavra bem feia lá que vocês aprenderam comigo, que é a técnica de nixtamalização, como a receita da ostra, a gente também tem um módulo de desidratação. E como que essa desidratação, essa cura dos alimentos, ela trabalha com textura, ela trabalha com sabor. Então as receitas elas vão ser nossas consequências. O importante é o quê? A gente visualizar cada técnica e a partir dela a gente entender como a gente pode aplicar essas técnicas de cura, essas técnicas de desidratação em outros elementos, não só nessas receitas. Porque senão vocês acabam apenas repetindo, vocês vão virar repetidores de receitas e não é o que a gente quer aqui. Nosso método de ensino é o quê? Fazer com que vocês entendam essas técnicas e consigam aplicar em outras 10, em outras 20, em outras 100 receitas, quando possível, certo? A gente vai começar aqui então pelo nosso arroz carreteiro, E um pouquinho antes de sobre o arroz carreteiro, a gente vai discutir um pouquinho, já falei para vocês sobre a história deles em aula e tudo mais, mas antes de começar a receita propriamente dita, a gente tem que fazer uma preparação que é um pouco mais longa, que essa preparação vai ser opcional para vocês, certo? É opcional para finalizar o arroz carreteiro, mas vocês devem fazer e devem utilizar em outro momento, que é o quê? Que é a nossa gema de ovo curada. Então a gente tem aqui nossa mise en place, Nossas gema de ovo, nossa proporção de sal e açúcar, aqui eu já misturei a proporção que está lá no receituário, certo? Ela já está misturada e eu dividi essa proporção em 2. Então, como que vocês vão fazer para curar essa gema? Primeira coisa, quebra o ovo, separa a gema da clara, certo? Deixa a clara guardada, usa a clara para fazer um suspiro, para fazer um pudim de claras, qualquer outra coisa, porque aqui a gente não vai utilizar, certo? O que vocês vão fazer então? Separou sal e açúcar, misturou eles. Aqui uma dica também, Vocês se quiserem, dar um aroma, um ar de especiarias aí à tua gema curada, você pode misturar um pouquinho de cravo, você pode colocar uma pimenta do reino, você pode colocar uma páprica aqui também, você pode misturar, se você quiser uma gema com tons mais apimentados, você pode colocar pimenta dente de moça, pimenta malagueta aqui, ela vai puxar esse sabor para ela, certo? Então o que você colocar aqui, lá no final, a tua gema vai ter nuances, vai ter toques desses tipos de sabores. E como que você faz? Você vem aqui com o teu ovo, ainda, pelo menos um deles ainda sem quebrar, você vai fazer marcações aqui nessa tua cama de sal e açúcar, que é onde você vai colocar a tua gema. No nosso caso aqui a gente faz 4 marcações e nós vamos trabalhar com 4 gemas, certo? Fez as marcações aqui, vem com a tua gema, com delicadeza, certo? Então você vai pegar a tua gema aqui e vai colocar com delicadeza lá na marcação que você fez. Se na hora que você colocar ela der uma estouradinha pro lado, assim, não tem problema, tá? Se ela se espalhar muito, aí você já retira e faz novamente. Feito isso, você vai fazer isso nas outras 3 marcações que você colocou, e aí você vem com o restante do sal e do açúcar já da mistura e coloca por cima de todos, E agora? Tampou, colocou todas as gemas ali, não pressiona, não faz nada, papel filme por cima, daí você tem a opção de geladeira ou temperatura ambiente. Está numa região que está muito quente, acima dos 30 graus todo dia, verão,
geladeira, né? Parte de baixo da geladeira, deixa lá 3, 4 dias, até uma semana, sem problema algum, sem precisar mexer, sem fazer nada, certo? Está numa região com temperatura amena, 18, 20, 22 graus, pode deixar a temperatura ambiente sem problema algum, certo? Você vai deixar ali, se quiser, depois do terceiro dia, no segundo dia, dá uma olhadinha para você ver como que essa gema se transforma, pode ir lá, retira um pouco do sal de cima, dá uma olhada como ela tá, aí você vai entender um pouquinho. Por quê? Não é porque a receita diz que você tem que deixar 4 dias que você só pode usar ela depois de 4 dias. Não, você pode deixar ela aqui 1 hora, certo? E utilizar ela apenas depois de 1 hora. Você já vai ter uma gema com uma superfície, né, a parte externa dela, né, um pouquinho mais dura, já com uma característica, até com uma crocância, né, dela, e ela já vai ter um sabor bem diferente da gema que vocês estavam acostumados, certo? Então não é porque a receita diz que é 4 horas, não. Todo o processo de cura, vocês podem deixar desde que 1 hora até 1 semana. O que vai modificar isso, né, vai modificar a estrutura, vai modificar sabor e, é claro, as finalidades que vocês querem dar para essa gema. Aqui no caso, como a gente quer finalizar com lascas, né, e ralando essa gema, a gente quer ela extremamente dura, é por isso que ela vai ficar todo esse tempo. Então, passou todo o período, passou os 3, 4 dias que vocês deixaram a gema de vocês curando, vocês vão lá, vocês vão limpar o sal e vocês vão retirar uma gema já extremamente dura, mas ainda soltando um pouquinho de líquido. Você vê que é um líquido bem viscoso, como se fosse um líquido bem amarelo, que realmente ainda é o líquido da gema, ela não está totalmente curada, tá? O que vocês vão fazer aqui então? Vocês vão lavar em água, certo? Água torneira, lava ela para retirar todo o excesso de sal e vai reservar e secar, né? Então você vai vir aqui um papel toalha ou com Perfex, né? Você coloca em cima e seca bem essa gema de vocês. Aí vocês têm 2 opções. Uma é o que está no receituário, que é um procedimento mais rápido, né? Que é para finalizar mesmo, que é o que? É colocar numa grade, levar ao forno a 60 graus, né? Tu vai deixar ele lá mais ou menos uns 35, 40 minutos, vai depender muito do tipo de forno de vocês, né? Se for um forno convencional, esses de fogão, liga o forno um pouquinho, daí depois desliga e deixa a tua gema lá por meia hora. Se for um forno que tem hélice, por exemplo, você só pode colocar só na função, agora tem alguns fornos que tem função de descongelar, né? Você coloca na função de descongelar e deixa ventilando, porque isso vai fazer com que a tua gema seque, certo? Agora você quer fazer um procedimento que vai dar ainda mais sabor, porque sempre, lembra, gastronomia, sempre quando a gente quer fazer alguma coisa mais rápido, a gente acaba perdendo um pouquinho de sabor no meio do caminho, né? Então, quer um procedimento mais lento, que vai dar mais sabor, só que aí você vai ter que esperar, vai ter que ser mais paciente ainda, é o que? Pega essa tua gema, depois de lavar, depois de secar bem ela, tá? Você envolve ela, né? E faz vários saquinhos assim, e deixa ela secando em temperatura ambiente por mais 7 dias, certo? Você vai deixar ela ali sem mexer, sem nada, certo? Deixa ali, pode colocar outro pano por cima se vocês quiserem, para evitar que venha algum tipo de inseto, mas só assim, tá? Vocês fazem uma camada dupla de pano, tá? Já vai evitar que algum inseto pouse ali, até porque o próprio sal e o próprio açúcar que tem ali evita esse problema. Passando todo esse período, aí vocês vão ter uma gema totalmente curada. Passando todo esse procedimento, independente de vocês terem feito no forno, ali nesse procedimento mais rápido, ou vocês terem esperado esse tempo de cura mesmo, esses 7 dias ali em temperatura ambiente, o resultado de vocês vai ser isso aqui, ó. Essa gema é extremamente dura, ó. Eu faço pressão nela, ela não estoura, certo? Ela ainda, é claro, ela solta gordura, porque aqui você tem uma concentração de gordura enorme, né? E é isso que faz o diferencial do nosso sabor. Aqui, é claro que a gente não vai comer uma gema inteira dessa daqui. Aqui muda também a proporção, né? Como a gente tem uma concentração muito grande de sabor, esse tipo de gema vai ser muito mais para quê? Para finalização de prato, né? Então, eu venho, ó, olha só como eu consigo ralar a minha gema. Veja aqui, né? E é isso que a gente vai fazer nesse arroz carreteiro, a gente vai finalizar dessa maneira, ou também, se a gente quiser, a gente pode vir aqui e tirar, deixa eu só fazer a base aqui, e tirar finas lascas de gema curada. Inclusive, eu posso até
finalizar, como dica para vocês, finalizar doces, né? Doces, às vezes, que tem alguma base de gema, que tem alguma coisa, eu posso utilizar para finalização de doces também, tá? Um elemento salgado ali misturado com doce, é claro que aí você vai ter que estudar e aprender um pouquinho sobre combinações, tá? Mas vejam como que fica a estrutura aqui da minha gema, certo? Então esse é o primeiro passo para o poder da desidratação no caso da gastronomia, né? São técnicas extremamente antigas que se utilizavam para, né, armazenar e com que esse alimento tivesse melhor duração e maior duração também, que hoje a gente utiliza na gastronomia para que a gente consiga explorar sabores diferenciados, né? Aqui vocês aprenderam a gema de ovo, como eu falei, essa aqui é opcional, né? Vocês podem tanto, se quiser não fazer, né? Mas o que eu indico para vocês é façam esse processo dos 14 dias, por mais que vocês não vão finalizar esse arroz carreteiro que a gente vai fazer hoje aqui, né? Mas finalize o próximo que você vai fazer em casa, né? Faça um novo teste. Faça, por exemplo, um macarrão carbonara, né, que é um macarrão aí tão clássico e típico, né? Em vez de utilizar uma gema comum, utilize uma gema curada, né? Você pode inclusive utilizar uma gema curada de 1 a 2 horas, né? Fazer com esse processo mais curto para você finalizar o teu macarrão. Outra dica, para quem está fazendo as aulas lá de técnicas de cozinha, certo? Faz a cura da gema em 1 hora e finaliza o nosso molho mornay lá com uma gema curada. Já vai dar outro sabor, vai dar outra estrutura para o molho de vocês, certo? Então aqui a ideia é o quê? É entender o ingrediente, entender a técnica e saber que você pode a partir de agora aplicar em várias outras receitas. Pessoal, dando continuidade aqui então à nossa receita do arroz carreteiro, né? Mas ainda dentro do tema de desidratação, a gente vai produzir aqui nossa carne desidratada, que assim, dá para quase a gente chamar de uma carne de sol, tá? Mas assim, com várias aspas ali, vários parênteses entre esse carne de sol, porque ela vai se assemelhar um pouquinho pela desidratação e até pela quantidade de sal que a gente vai colocar aqui, vai ter uma desidratação um pouco mais rápida do que realmente a gente fosse fazer uma carne de sol. É claro que se a gente fosse fazer uma carne de sol aqui, demoraria 24 horas no mínimo, né? A quantidade de sal seria um pouco menor e aí a gente teria que deixar essa carne, né, num ambiente com sombra ou num ambiente com sereno, né, para fazer aquela carne serenada também, repousando ali de um dia para o outro para que a gente consiga utilizar, e aí ela vai perdendo líquido também aos poucos. Aqui a gente vai fazer um procedimento um pouquinho mais acelerado, certo? Que é o que? Vocês vão receber um pedaço aí na casa de vocês de colchão mole, certo? Independente da forma que ele estiver cortado, se ele estiver mais comprido, um pouquinho maiorzinho, certo? Não tem problema algum. O que vocês vão fazer aqui então? Vocês vão pegar a quantidade de sal, conforme está lá no receituário. Inicialmente vocês fazem uma cama. Uma lembrança boa aqui é colocar um papel absorvente na parte de baixo, tá? Da forma que vocês vão usar. Podem colocar umas 3 a 4 camadas sem problema algum, tá? Faz uma cama com sal. Aí vocês vêm aqui, pegam um pedaço de carne e deixam ele envolto no sal, sem problema algum na quantidade que vocês vão colocar, mas cobre todo essa carne. E agora vocês vão deixar 1 hora ela repousando aqui. Vocês têm tempo, vocês vão fazer esse carreteiro só amanhã, né? Se programa para o quê? Deixa essa carne 24 horas, você já vai ter outro tipo de carne completamente diferente, certo? Tem mais um tempo, deixa 2, deixa 3, deixa 12, né? Agora não recomendo deixar aqui nesse tipo de sal sem fazer uma troca mais do que 2 dias, tá? Porque daí também o sal começa a saturar, né? E daí você chega no momento onde não vai ter, a carne não vai mais perder líquido, ela vai começar de novo a ganhar líquido. Então o ideal, se você quer deixar mais tempo, né, é que você troque, mas também não há necessidade disso. Daí a gente já está falando de outros tipos de salga de carne, já está falando de carne seca, de charque, de procedimentos que vão levar também mais sal e mais tempo. Aqui, para nossa preparação, não é o que quer. O que a gente quer aqui é visualizar o que 1 hora de cura vai fazer com a nossa carne. Essa minha carne aqui, então, eu deixei ela 24 horas, certo? Ela ficou um dia aí repousando, tá? Como eu falei para vocês, não tem problema se vocês forem deixar 1 hora, mas quanto mais tempo vocês deixarem, melhor, tá? Reparem que aqui eu coloquei umas folhinhas de manjericão,
né? Como a mesma ideia lá do ovo que eu falei para vocês pode ser aplicado para carne, né? Eu tenho aqui, eu posso colocar pimenta, posso colocar várias especiarias, posso colocar alho, por exemplo, para que realmente o sabor dessas especiarias, desses temperos passem para minha carne. Então aqui eu tiro o excesso de sal, uma batida, isso aqui a gente descarta e essa daqui agora a gente vai lavar, certo? Em água corrente, e daí eu volto para vocês demonstrando o corte e também demonstrando a gente secando essa carne. Tá aqui nossa carne desidratada, então lavou em água corrente, tirou o excesso de sal, a gente vem aqui, seca bem ela. E a gente vai preparar ela para utilização. Lembrem que aqui tem um porém, que é o quê? Se vocês deixaram 1 hora, ok, não vai ter problema algum, vocês não precisam nem experimentar essa carne se vocês não quiserem, tá? Agora, se vocês deixarem mais do que 1 hora, eu recomendo que vocês retirem um pedaço dessa carne, certo? E experimentem, para vocês saberem quanto de sal tem nessa carne. Se ficou muito salgado, dependendo do tempo que você deixou ali. Porque se você deixou 24, de repente até 48 horas, pode ser que você necessite, tá, escaldar um pouco essa carne para retirar um pouquinho esse excesso de sal, né, dela, que ela tenha vindo a absorver, né? Quanto mais curto o período que você deixou, às vezes você não vai necessitar. E também assim, nós temos 200 gramas de carne por uma quantidade, né, de arroz carreteiro. Provavelmente lá no final você não vai precisar adicionar sal nessa tua preparação, né? O arroz vai absorver esse sal, os outros insumos vão absorver esse sal, mas a gente tem que lembrar que nesse arroz carreteiro nós também temos calabresa e também temos bacon e temos queijos que também são salgados, né? Então esse cuidado para que a tua preparação não fique muito salgada lá no final, você já tem que cuidar desde o início, né? Então pega uma pontinha, toca na boca, experimenta, ó. Não tem, parece que ela nem estava no sal, certo? Parece que não tem nada aqui nessa carne. O que eu faço agora? Eu venho aqui, duas coisas. Essa carne, claro, ela ganhou rigidez, né? Vocês podem ver, olha só, ela ainda é flexível, né? Mas ela ganhou rigidez. Mas aqui eu posso observar as fibras da minha carne, né? Vejo que ela tem as fibras bem compridas aqui, ó. O que eu faço aqui então? O que eu vou fazer? Eu vou fazer cubos, né? E obviamente eu já vou cortar primeiro ao favor dessa fibra. Corto então toda ela. E agora, como se fosse um brunoise, eu venho aqui, técnica de corte de sempre, seguro com os dedos lá embaixo, os dedos de cima vão delimitar o meu corte. Faço cubos pequenos que já vão acompanhar o meu corte do meu bacon e da minha calabresa também, de praticamente todos os insumos que eu vou usar nesse carreteiro. Faz devagar para treinar a técnica de corte, mesmo tamanho. Quer fazer um pouco maior? Pode fazer, desde que os outros insumos também obedeçam esse padronagem de corte aqui. Aqui está pronta a nossa carne, certo? Observem como ela fica no meio, ó, ela ainda fica um pouco vermelha no centro, tá? Pronta a carne para a gente usar no nosso arroz carreteiro. Preparou a carne, deixou ela prontinha já? Vamos preparar o restante da nossa mise en place, que é o quê? Nosso alho, né? Alho, você vai descascar o alho e nós vamos usar esse alho amassado, porque lá no final nós temos a opção de retirar esse alho da preparação. Então é simples, descasca o alho, certo? Vem com a base da tua faca aqui, corpo da tua faca e vai colocar um pouquinho de peso em cima desse alho, esmagando esse alho, certo? Faz isso com todas as cabeças de alho, deixa ela bem esmagadinha, reserva nossa mise en place do alho pronta, né? Depois o que a gente tem mais? Temos banha de porco, já reservado, louro, já reservado também, né? Temos aqui cebola, 50 gramas de cebola, fazer um corte brunoise rapidinho aqui pra gente, né? A gente vem aqui, duas inserções aqui com a faca, depois os cortes os mais próximos possível, né? Sempre lembrando o formato da mão. Professor, ainda não domina o corte da cebola. Faz devagar, ó. Ó, vem fazendo devagar, sem problema nenhum, tá?
Ó. E agora, mesma coisa, os 2 dedos lá embaixo, os 3 em cima, né? Faz devagar, sem problema, ó. Faz devagar, vai tentando fazer o mais fino possível para acompanhar o corte da nossa carne. Já tem um pouquinho mais de habilidade? Faz mais rápido, sem problema. Conforme você vai ganhando confiança no trabalho com a faca, vai tentando fazer mais rápido, sem problema algum. Certo? Fez aqui, separa nossas 50 gramas de cebola brunoise. Bacon, mesmo padrão de corte, né? Lembrando, cortei a minha carne pequenininha, quero cortar o bacon no mesmo padrão também. Então eu venho aqui, retiro pequenos filetes de bacon. Eu vou retirando todos. Ao final, você pode cortar todos ao mesmo tempo. Ah, professor, eu não tenho prática ainda. Pega um para treinar, certo? Pega um só para treinar. E aí você faz o quê? Você vem aqui. Depois, tira todos. Acerta o tamanho deles com a base da faca. E novamente, vai fazer esse procedimento com todos, até você ter todos os cubos do teu bacon. Vamos então também preparar a nossa pimenta de moça, certo? Cortar em cubos, tira as duas bases delas, separa aqui. E aqui você tem um opcional. Você até pode cortar aqui em finas rodelinhas e reservar com a semente, se você quiser um pouquinho mais de picância, um pouquinho mais de ardor, certo? Agora, você não quer as sementes, né? Quer que essa tua pimenta, né, dê um toque bem leve, apesar de já ser uma pimenta, né, com um toque leve, a gente então vem aqui com a faca, separa ao meio. Outra dica, se você tem alguma sensibilidade, né, alguma coisa, usa uma luva para trabalhar com pimenta, certo? A gente vem aqui, separa, né, passa a faca aqui, ó, raspando a faca, para retirar toda a semente dos dois lados, tá? Sem problema. Aqui separa toda a semente, toda essa membrana interna que ela tem aqui. Eu recomendaria, tá, que vocês fizessem, de repente, hoje faz com semente, a próxima vez faz sem, porque o que vocês têm que fazer é o quê? É treinar essa memória do paladar de vocês, né? Vocês têm que saber, né? Não adianta toda hora fazer sem semente, não. Vocês têm que saber como fica uma vez sem semente, para vocês entenderem a dimensão da picância, né? Como fica sem semente, como fica com semente, tá? Vem aqui então e faz os filetes. Cuidado para não passar a mão no rosto nessa hora, certo? Trabalhou com pimenta, depois já vai lá e já lava a mão. E depois faz os cortes, vai delimitando com o teu dedo. Faz devagar, se não conseguir fazer rápido. Faz rápido, se já consegue fazer, sem problema nenhum. Você não é acostumado a comer pimenta, né? Não está acostumado. Outra dica que você pode fazer, para você de repente começar a treinar o teu paladar. Antes de fazer esse procedimento, branqueia essa pimenta. 30 segundos em água quente, depois água gelada. Você vai fazer com que remova também um pouco do ardor dessa pimenta. Você praticamente vai remover por completo, né? Todo o sabor, mas vai ainda ficar uma leve picância lá no final. Assim você começa a treinar o teu paladar para picância, né? Tanto de especiarias quanto de pimentas também. A gente continua preparando nossa mise en place. Então, já salsinha, né? Os talinhos da salsinha picados também pequenininhos, e aqui a nossa cebolete, certo? Mesmo de sempre, né?
vem aqui com tua mão de formato de aranha e vem picando, sempre delimitando, né, com os seus dedos o tamanho do corte. Toda essa preparação dessa mise en place aqui serve também para você já ir treinando toda a base de cortes, sua velocidade na cozinha, né? Todos os procedimentos. Por isso que a gente está fazendo aqui bem pausadamente cada procedimento da preparação da nossa mise en place. Então vem aqui com a sua cebolete, vai até o final com ela. Uma dica, né? Às vezes a gente tem um vício de fazer isso aqui, né? Vira a faca e faz isso aqui, ó. Porque assim você não faz com que sua faca perca fio, tá? Então você vem aqui e continua. Lá no finalzinho, sobrou uns talinhos, junta eles de novo. Vem aqui. Pronto, nossa salsinha, nossa cebolinha. Vamos aí agora para os últimos passos da nossa mise en place do nosso carreteiro. Nossos últimos passos então é páprica e pimenta do reino. A páprica e pimenta do reino aqui já moída. Nosso, obviamente, arroz parbolizado, certo? 200 gramas, já vai decorando aí para 200 gramas, a gente vai utilizar o dobro de líquido, né? Ou água ou fundo. No nosso caso aqui, nós vamos utilizar nosso fundo de legumes, que para quem faz a disciplina de técnicas de cozinha já vai ter prontinho em casa, né? Se tiver alguém que faz a disciplina que não faz a outra disciplina, usa água sem problema algum, né? E aqui também o nosso queijo coalho, certo? Que a gente vai cortar em cubos semelhantes aos que a gente já deixou preparado aqui, né? Nossa carne e no nosso bacon. Então a mesma coisa, vem aqui e faz os cubinhos na mesma simetria dos cortes anteriores. Nossa mise en place então praticamente toda pronta. Temos a nossa gema de ovo lá curando, né? Calabresa, bacon, cebola, banha de porco, pimenta, salsinha, o arroz, couve, o queijo coalho. Aí alguns de vocês podem questionar, professor, eu sou lá do Rio Grande do Sul e meu arroz carreteiro não é assim, né? A gente estudou bastante, né? A gente notou que, até pelas dimensões do Brasil, que às vezes tem a mesma preparação, com o mesmo nome, né? Com vários fatores diferentes, certo? Então, o que a gente tem aqui? Na realidade, a gente tem aqui uma miscelânea, né, de insumos que são utilizados na mancha meridional. O que é a mancha meridional? Para quem lembra, é aquela mancha que ela vem lá do Rio Grande do Sul, certo? Ela passa por Santa Catarina, Paraná e chega ao extremo oeste ali do Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, pegando um pouco da região do Pantanal também. Então lembrando que lá no Mato Grosso a gente também tem arroz carreteiro, certo? Então a gente traz aqui alguns nuances do arroz carreteiro lá do Mato Grosso, que por exemplo é a utilização do queijo coalho, a utilização de um bacon que já é dali, que muitas vezes alguns não utilizam aqui no Sul. Aqui no Sul a gente tem às vezes aquele mais clássico, que é basicamente aquele arroz charque, né? E algum tempero, alguma erva no final, uma salsinha, uma cebolinha, certo? Então a gente aqui vai trabalhar com um pouquinho de cada região, de toda essa mancha meridional, né? Então não é o arroz carreteiro do Rio Grande do Sul, da região do Sul, como prato típico da região Sul, não. É o arroz carreteiro da mancha meridional, que pega os 3 estados do Sul, um pouco do Mato Grosso do Sul e um pouco do Mato Grosso também, certo? Antes da gente finalizar nossa mise en place, aqui a gente tem a questão da couve, né? Que lá no receituário, se vocês forem observar e seguir o receituário, vocês vão ver que lá pelo passo 10, mais ou menos, eu vou estar falando da couve, certo? Qual que é a ideia aqui? A ideia é que, normalmente, né, não é o ideal é que vocês não sigam passo a passo todo aquele receituário. Vocês sempre tem que ler ele por completo e aí sim vocês separam, aí vocês fazem o planejamento de vocês para ver o que vocês vão fazer primeiro, o que vocês vão fazer depois. Exemplo, aqui primeiro eu preparei toda a minha mise en place. Vou fazer o carreteiro agora? Não. Agora eu ainda vou preparar, né, a mise en place da minha couve, que é o quê? Eu pego essa minha couve aqui, que a gente vai fritar ela para fazer o crispes de couve, certo? E eu vou aqui branquear ela. Por quê? Eu posso cortar ela bem fininha aqui agora e já ir lá no óleo fritar ela?
Posso. Vai dar certo também, vai ficar crocante, só que ela vai ficar um pouquinho mais amarga. E é esse amargor que eu quero retirar da nossa couve aqui, certo? E também, né, a partir do momento que eu branquear, eu vou estar fazendo uma desidratação. Eu vou estar fazendo com que essa minha couve reduza um pouco de tamanho, que ela vai perder um pouco de líquido, né? E na hora de fritar ela vai ficar crocante mais rápido, né? Porque a gente vai ter uma quantidade menor de líquido, menor de água aqui, então ela vai ficar crocante bem mais rápido e também por mais tempo. Pessoal, vamos então branquear aqui nossa couve para terminar a nossa mise en place, certo? Água em abundância, fervendo, uma generosa pitada de sal. A gente vem aqui com as couves e mergulha elas com talo e tudo ainda, tá? Não precisa retirar. Rapidinho, certo? Colocou as couves aqui, colocou todas elas. Mergulhou, desliga o fogo, já pode retirar todas. Veja que a cor delas, né, já fica um verde bem vivo. Água gelada, água com gelo para interromper o cozimento. Mergulhamos bem aqui e agora a gente retira daqui e seca folha por folha. Couves branqueadas, tiramos da água gelada, a gente vem aqui e seca, né, com auxílio de um pano ou de um papel toalha, secamos elas todas bem e vamos deixar aqui ela escorrendo por pelo menos uns 15 minutinhos, pode deixar num bowl ou numa tábua de carne mesmo aqui, inclinadinha assim, certo? Para que escorra bem toda essa água. Fazendo isso, nossa mise en place está pronta e aí a gente começa a produzir nosso arroz carreteiro. Pessoal, começando aqui então nosso arroz carreteiro, panela aquecida, panela bem quente. A gente entra aqui com a nossa banha de porco. Lembrando que a banha de porco, né, como gordura, é uma das gorduras que resiste mais a alta temperatura, certo? Então a gente entra com a nossa banha de porco aqui e aí a gente já pode entrar com todas as nossas carnes, né? Nossa carne desidratada. Não passei na água, não fiz nada, tá? Do jeito que ela estava ali. A calabresa. E o nosso bacon. Todos aqui, nesse momento, fogo médio alto, certo? E vai mexendo e vamos selar todas essas carnes aqui. Carnes douradas, certo? A gente entra então aqui com a cebola. Quando a gente entra com a cebola, ela já vai, por causa da acidez dela, já vai dar uma leve deglaciada na nossa panela também, tá? Ajudando já aquela caramelização que aconteceu a soltar um pouco. 30 segundos, entrou com a cebola, ela deu uma leve suada, mas ainda não começou a dourar. Você já entra com os alhos amassados. Tá? Estou com alho. Vamos aqui mais um minutinho selando até estar no ponto de a gente entrar com o restante. Vai. Voltando aqui, então, nossas carnes e cebola bem douradas, né? O alho aqui, ele vai servir muito mais para aromatizar a nossa preparação, então depois vocês podem retirar, por isso que ele é só amassado, tá? Vocês podem retirar sem problema algum. A gente entra então agora com a nossa pimenta de moça, bem picadinha. (15 segundos misturando aqui, a gente entra com o nosso arroz. Mistura de leve. Nesse momento, entro com o nosso fundo já quente. Fundo aquecido. Mexo de leve, não mexo muito, só de leve. Baixo fogo. Fogo baixo. Agora, cozinhando aqui até para depois a gente entrar com os outros ingredientes. Enquanto o nosso arroz então cozinha, pessoal, a gente vai finalizar as nossas couves. Um detalhe aqui, se você está um pouquinho inseguro, se você acha que não vai conseguir fazer enquanto o arroz cozinha, terminar essa mise en place,
faz antes, não tem problema. Prepara toda a couve antes e depois você vai preparar o arroz sem problema algum, tá? Então o que você faz aqui? Vem com todas as suas couves já quase secas, né? Elas ainda obviamente vão estar um pouquinho úmidas. Você vai juntar elas aqui, inicialmente retira o talo, tá? Você vem aqui, faz um corte mais esse talo aqui embaixo, tá? Com todas as couves. Ó, vem aqui, retira essa parte do talo mais grossa. Fez isso com todas, vai agora enrolar como se fosse um charutinho, bem apertado. Pode enrolar. Quando você vai apertar vai sair mais um pouquinho de água, não tem problema. E agora, o de sempre, né? Os 2 dedos embaixo seguram, os de cima vão delimitar o corte, aí você vai fazer o corte mais fino possível. Tá? Vai devagar, não tem problema. Bem devagarinho, vai fazendo bem fininho, como se fosse para refogar essa couve. Tá? Já tem prática? Faz mais rápido, não tem problema não. Tá? Então você vai cortar toda essa nossa couve bem fininha e aí a gente vai levar para fritar. Então, nossa couve bem cortada, você pode separar ela, coloca na tua mão aqui um pouquinho e dá uma leve apertada, não precisa apertar muito, só para que ela solte mais um pouco o líquido ainda, tá? Depois vem aqui e desmancha ela de novo, tá? Vem, faz a mesma coisa, pega mais um punhadinho, solta um pouco na mão e aperta. Veja que ela vai sair mais um pouco de líquido. Essa extração, essa desidratação que a gente está fazendo aqui, que vai fazer depois com que nossa couve fique bem crocante também. Então faz isso com toda a tua couve até você ter certeza que ela está bem seca. Finalizando então o nosso Cristo de couve aqui, panela com óleo aquecido, né? Próximo aí aos 160, que está chegando, né? 155 quase aqui, certo? Você diz, professor, não tenho termômetro, como que eu faço para medir essa temperatura do óleo? Gente, vocês têm que entender o ingrediente, então vai no visual, né? Pega um pouquinho da tua couve, certo? E mergulha. Você vê que ela borbulhou, você vê que ela começou a fritar, ó? Tá no ponto, já está na temperatura ideal. Mais quente do que isso, você vai agredir demais a tua couve, né? Então, ó, colocou ali, ela começou a borbulhar, tá pronto, tá no ponto de você colocar a couve aqui. Baixa a temperatura do teu fogo, para que esse teu óleo não passe da temperatura de 160, porque 180, 200 já vai queimar essa tua couve, tá? Pega um punhadinho dessa tua couve, coloca em cima da escumadeira, da forma que eu fiz aqui. Agora são 2 procedimentos. Você vai fazer um mergulho rápido. Então, colocou, tirou, subiu, correu, mergulhou de novo, daí deixou. Pode deixar a escumadeira lá que vai te facilitar tirar depois. Você vê que ela vai fazer bastante bolha no início, que é o que? Esse início é basicamente a água em contato com o óleo. A gente sabe que tem água em contato com o óleo, basicamente espirra, né? Olha só como ela já começa a ganhar uma estrutura de... Agora a gente já vem aqui e já retira essa nossa couve. Tá? Retiramos nossa couve, colocamos então aqui num prato com papel absorvente, certo? Agora uma dica. Na hora que você retirou a tua couve, ainda sobrou alguma coisa lá, algumas couves lá no fundo. Essa aqui você retira e descarta, tá? Porque o que vai acontecer? Essa aqui vai ficar com gosto de queimado, com gosto amargo. Então não é essa que a gente quer utilizar, certo? Então essa sempre limpa bem todo o teu óleo antes de ir para a próxima fritura. De novo aqui, vamos verificar se nosso óleo está aquecido. Pega um pouquinho da minha couve, ó. Soltei, borbulhou, tá pronto. Então venho lá, coloco a couve na minha escumadeira e solto ela. Fiz o primeiro mergulho, tiro, deixo escorrer e mergulho de novo. Aí agora, veja que você percebe o que? Que ela faz várias bolhas. Quando essas bolhas começarem a diminuir, quase, elas não sobem por completo, mas já diminuírem,
né, que é uma base aí de 15 a 30 segundos, já está na hora de a gente retirar a nossa couve. Então olha aqui, quando elas quase todas diminuíram, significa que quase toda a água dessa couve evaporou, e daí quando a água evapora, ela vai começar a queimar as fibras da couve, e não é isso que a gente quer. Então a gente vem aqui e retira toda a nossa couve. Dando continuidade, nosso crisp de couve então prontinho, reservado lá. A gente volta aqui ao nosso arroz carreteiro, certo? Percebam, né, ele ainda não, metade da água dele basicamente foi absorvida pelo arroz. E aqui algumas dicas que a gente já conversou em sala de aula, né? Que é o que? Eu comecei com água quente, mas basicamente não tem diferença nenhuma eu ter começado por arroz parbolizado se eu começasse com um fundo ou água fria também, né? O que vai diferenciar é tempo de preparo. A água quente vai fazer com que eu consiga, né, preparar mais rapidamente esse meu arroz carreteiro aqui, tá? Se fosse com arroz branco, aí é outra história, né? Se eu começo com água fria, normalmente eu vou fazer com que esse meu arroz solte mais amido. Se eu começo com água quente, eu vou fazer com que esse meu amido fique selado, né? Porventura, então esse meu arroz também vai ficar um pouquinho mais soltinho. No caso do arroz parbolizado, não vai fazer diferença alguma, tá? Outra coisa, professor, você poderia ter deglaciado essa panela com vinho, né? Nesse caso aqui, não, tá? Por quê? Porque a acidez do vinho, ela ia quebrar o grão do nosso arroz, ia fazer com que o amido do arroz se soltasse, né, nessa preparação aqui, e no final a gente ia ter mais um bolinho de carreteiro do que na realidade um arroz carreteiro, né? Seria vários grãos de arroz todos triturados pela ação da acidez do vinho. Então vinho em geral, né, ele não vai combinar aqui com arroz parbolizado, certo? Ele vai fazer, né, que é o que a gente quer num risoto, por exemplo, né? Num arroz arbóreo, a gente quer amido, a gente quer que solte o amido. Aqui a gente não quer, né, essa questão do amido, certo? Além do que ele vai quebrar o nosso grão, que também é algo que a gente não quer. Por isso a gente deglaciou só com fundo, já entramos com fundo quente para fazer essa preparação ficar pronta mais rápida, e basicamente foi isso. Então nesse ponto aqui, quando a água já desceu, né, abaixo aqui do nosso arroz, a gente vem aqui, entra com a nossa pimenta do reino e nossa páprica, né? Então pimenta do reino, páprica, toda a quantidade que tem lá no receituário, espalhou bem. Agora sim, dá uma leve mexida, só para misturar. E a gente vai deixar ele secar mais um pouquinho para que a gente consiga entrar com o queijo. Notem só que eu não deixo todo o meu caldo secar, certo? Então eu venho aqui e entro com o meu queijo coalho. Finalizei o queijo coalho. Misturei. Espero esse queijo dar uma leve derretida, cerca de 30 segundos mais ou menos. Aqui, se vocês quiserem, vocês podem já experimentar para dar uma olhadinha no ponto do arroz e também no ponto de sal. Não precisamos colocar nada de sal aqui, certo? Então vejam que eu não coloquei sal em momento algum na preparação, né? Apenas eu senti agora se havia necessidade ou não. Dependendo do tempo que a tua carne ficou, pode ser que haja necessidade. Aqui um ponto interessante que é o quê? Muitas vezes a gente acha, arroz carreteiro é fácil de fazer, mas a questão é você ter um arroz ao mesmo tempo que fique solto, macio, né, e não ressecado. Quando você empratar, ao mesmo tempo ele não pode soltar muito líquido no prato, como ele também não pode estar empapado, estar seco, certo? Então quando a gente vê que esse nosso caldo, ó, ele está levemente engrossado aqui, é o ponto da gente parar, certo? Então a gente aqui finaliza com salsinha e cebolinha, não tudo, só um pouquinho, só para... Deixa eu tirar esse pedacinho aqui. De novo, uma leve misturada. E agora a gente vai para o empratamento. Finalizando então nosso arroz carreteiro, aqui nosso crisp de couve, pitadinha de sal para finalizar antes de a gente empratar.
Lembrando que você vai ter mais ou menos umas 3 a 4 horas para poder usar, porque depois ele começa a ficar mole novamente, tá? Então, principalmente depois que você coloca sal, ele começa a desidratar de novo, então a tendência é ele ficar mole. Só coloque sal na hora que você for empratar realmente, tá? Então, colocou sal, nosso prato, aqui está o nosso arroz carreteiro finalizado. Reparem que ele ainda tem caldo, olha só, ele não está totalmente seco, ele tem caldo, né? Então, dou aquela última misturada. Separo aqueles pedaços de alho muito grande, venho aqui, centralizo o meu prato, 2 colheres, tá bem servido. Nosso pouquinho de crisp de couve na parte superior. Posso pegar esse meu crisp de couve, amassar ele e jogar um pouquinho em volta aqui também. E agora, nossa gema de ovo curada para finalizar. Um pouquinho por cima, como se fosse um queijo ralado. E espalhado no nosso prato também. Nosso primeiro prato, pessoal, de gastronomia brasileira, né? Lembrem, não é região sul, né? É região mancha gastronômica meridional, certo? Bom apetite! Dando sequência, então, à nossa segunda receita desse nosso primeiro módulo de gastronomia brasileira, a gente vai trabalhar agora com o nosso doce de abóbora. É claro que falar doce de abóbora é muito genérico, né? Tipo, doce de abóbora, se a gente for jogar lá no Google, a gente vai encontrar vários tipos, principalmente, né, aquelas compotas realmente de abóboras, aqueles doces de passaia no pão, né, mais próximos a uma geleia, de certa forma. Esse nosso doce aqui, então, ele tem uma característica diferente, que é um doce de abóbora em cubos, né, que ele é crocante por fora e ele é extremamente macio, né, e doce por dentro dele. Né? E como que a gente chega nesse resultado? A gente chega então utilizando o nosso cal virgem, né? Utilizando calcário. E aí aquela técnica que foi questão de prova, que a gente já discutiu em sala de aula, né, que é a nixtamalização. Né? Lembrando, a nixtamalização ela não é exclusiva do Brasil, ela é praticamente da Mesoamérica e da América do Sul. Né? Os índios que migraram para a América do Sul, eles já trouxeram esse conhecimento da América Central. Né? No México até hoje se utiliza, né, a técnica de nixtamalização para fazer tortilhas de milho, inclusive o que a gente já também conversou, né, que o milho nixtamalizado, né, a abóbora nixtamalizada, todos, né, os tubérculos ou alimentos que contêm amido, que passam por esse processo, eles são então também mais nutritivos, certo? Eles acabam sendo alimentos bem mais nutritivos, a absorção de nutrientes dele é facilitada a partir do momento que eles passam por esse processo. De novo aqui a receita é importante sim, mas em compreender a técnica e os resultados que elas nos trazem é sempre melhor. Então a gente pode utilizar tanto na abóbora, como a gente pode utilizar em qualquer item que contenha amido, conforme a gente já discutiu também em sala de aula. Primeiro procedimento aqui então é o que? É a preparação da nossa abóbora. Nesse caso aqui, abóbora paulista. Tá? Dá para fazer com kabuchá? Dá para fazer com kabuchá também, não tem problema. Dá para fazer com qualquer outra abóbora que contenha amido aqui na sua composição. Posso fazer com a casca? Pode fazer com a casca, também não tem problema. Só que daí, se você fazer com a casca, essa casca às vezes ela vai ficar um pouquinho pontudinha, às vezes pode irritar um pouquinho na hora de comer, porque ela fica bem dura, tá? Daí pode irritar um pouquinho na hora de comer. Mas uma coisa que vocês podem fazer, se quiserem, é vir com um descascador, né, de batata, descascador normal de gastronomia, tira lascas bem finas dessas cascas aqui, né, e fazer o processo junto, que depois vai servir como um meio de decoração. Eu recomendo que você faça isso, porque daí você não desperdiça, né, as cascas dessa abóbora. Nesse caso aqui, então, eu já descasquei uma parte dela, certo? Aqui, então, eu vou tirar os cubos dessa minha abóbora. Aqui é importante que é o quê? Que conforme o tamanho de cubos que eu vou retirar daqui, que nem agora aqui, vou fazer o corte, certo? Conforme o tamanho de cubos que eu vou retirar da minha abóbora, muitas vezes é o tamanho, tá, que essa minha abóbora, é o tempo que essa minha abóbora precisa ficar de molho, certo? Se eu faço cubos muito grandes,
O tempo que eu coloquei ali de 1 hora, às vezes ele vai ter que ser 1h30, vai ter que ser um pouquinho mais. Vai depender muito do tamanho do corte que eu faço aqui. Então, se eu faço cubos pequenos, nesse caso, se eu venho aqui e vou fazer um cubinho bem pequenininho, não necessita ficar 1 hora. Ele pode ficar 15 minutos, meia hora no máximo. Agora, se eu venho aqui e faço um cubo bem grande, né, mais ou menos numa proporção assim, provavelmente eu vou ter que deixar ele 1h30 mais ou menos na minha solução com cal. Então, na receita diz ali que é mais, né, que é basicamente 1 hora. É 1 hora para quê? 1 hora para cubos mais ou menos nesse formato aqui, tá? Quando eu tenho cubos mais ou menos nesse formato, 1 hora aqui é ideal. Então, olha só, né? Cubos menores, 15 minutos a meia hora. Cubos medianos, aí 1 hora em molho no cal. Cubos maiores que eu vou ter mais ou menos 1h30 a 2 horas, tá? Então, conforme o tamanho do teu alimento que você está usando, mais tempo você vai ter que deixar ele imerso na solução alcalina. Pessoal, nossas abóboras aqui então cortadas em cubos. Aqui eu peguei um pouquinho das cascas, ó, e descasquei e deixei em filetinhos bem fininhos, que eu vou usar depois para decoração, certo? E aqui nossos 2 litros de água. Então, o primeiro procedimento é o quê? 2 litros de água, cal virgem, abóboras cortadas em cubos. O que a gente vai fazer aqui agora? A gente vem com essa nossa quantidade de cal e coloca aqui na água. Aqui uma coisa importante, tá? Não fique perto quando você coloca o cal aqui, porque o cal e a água, né, acontece aqui uma reação que ele solta vapor e esse vapor pode irritar alguns óleos. Então vem aqui, misturou, não fique perto, tá? Pega a tua abóbora, vem aqui, certo? E coloque aí ela, tá? Tocar não tem problema, você pode tocar, tá? Não vai acontecer nada com você, só não fique realmente perto na hora que você coloca ali. Tá? Já aconteceu o caso de ficar muito em cima assim, e daí acaba dando uma irritação nos olhos, que basicamente é só você ir lá e lavar com bastante água se isso acontecer, mas é só não ficar perto que não tem problema. Misturou, colocou o cal com a abóbora aqui, agora a gente aguarda 1 hora. Voltando ao nosso doce de abóbora, 1 hora depois então, nossa abóbora aqui de molho, nossa solução alcalina. E o que a gente vai fazer agora com o auxílio de um escorredor? Vamos descartar, dispensar essa água aqui e lavar bem com bastante água essa nossa abóbora. Então eu vou lá na torneira, lavo bem e volto depois com as abóboras lavadas. Nossas abóboras então lavadas, bem escorridas já. O que a gente vai fazer? Agora nós vamos passar por 3 procedimentos de fervura, certo? O primeiro só com água, tá? E os próximos 2 com água e açúcar, né? Mas antes de começar esses procedimentos, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar cada cubinho desse aqui de abóbora, tá? E a gente vai inserir o garfo até a metade, ó. Daí eu volto, viro do outro lado e coloco o garfo até a metade. Pode ser com palitinho de dente também, palitinho de churrasco, pode ser. Vem aqui, faz um furinho, tira, faz outro furinho, tira até a metade, certo? Por que a gente está fazendo isso aqui? Porque a gente quer que a calda do açúcar, né, primeiro, a gente quer que ela cozinhe dentro, porque se eu não faço isso nessa primeira fervura que a gente está fazendo, ela não vai cozinhar por dentro, tá? Porque o cal, né, junto com o amido, cria uma barreira aqui que não deixa, né, a água e nem a calda do açúcar entrar. Então, se a gente não faz esse procedimento aqui, né, lá dentro basicamente não vai ficar com gosto de nada. Então, a gente faz isso para que a calda de açúcar ela consiga entrar na abóbora e aí a gente vai ter aquele efeito, né, de criar uma casquinha por fora e por dentro a gente vai ter ela bem macia. Então, a gente vai ter que fazer isso com todos os nossos cubos. Vem aqui, cubinho por cubinho, pega o garfo até metade, ó, volta, vira do outro lado, até metade de novo. Faz isso com todos os nossos cubos. Pessoal, então depois que a gente furou, né, todas as nossas abóboras, vamos para o primeiro cozimento. Só água, né, sem quantidade exata, só o suficiente para cobrir essa nossa abóbora. A gente vem aqui e coloca toda essa nossa abóbora aqui para cozinhar, né? Lembrando que no receituário diz 10 minutos, né? São 10 minutos para um corte mais ou menos padrão, né, mediano, que é esse que eu fiz aqui, certo? Se vocês cortarem um pouco maior, vai 15 minutos. Se for um pouquinho menor, cubos menores, aí vai 5 minutos. 5 minutos a partir do momento que levantar a fervura. Então a gente espera levantar a fervura, levantou a fervura, a gente conta o tempo necessário.
Passados então 10 minutos da nossa primeira fervura, a gente vem aqui, retira nossas abóboras, coloca no escorredor, a gente vai descartar essa água e vai voltar com a nossa primeira calda, né? Que é a nossa primeira água com açúcar realmente. Então eu volto aqui, vou descartar toda essa água, toda essa abóbora e volto aqui com a nossa primeira calda. Vamos então aqui para a nossa primeira calda, certo? 400 ml de água, 200 gramas de açúcar e a nossa abóbora. Então vem aqui com a abóbora que a gente acabou de tirar da primeira fervura e adicionamos ela aqui. Vamos dar uma leve mexida para incorporar um pouquinho esse açúcar. Agora aqui nós, após levantar a fervura, né, mais 10 minutos. Pessoal, então aqui com o nosso coco verde, tá? Que vocês vão notar que assim, né? Em nenhum momento da nossa receita nós vamos misturar a polpa desse coco ou fazer alguma... Na realidade esse coco é para nossa finalização. Mas para que a gente possa aproveitar ele também de melhor forma, a gente pode fazer o segundo cozimento, né, dessa nossa abóbora, o segundo não, o terceiro, né? Com a calda de açúcar, utilizando também a calda aqui, a água do coco. Então a gente vai extrair a água desse coco verde, vamos pesar para ver quanto que tem e a gente soma então o restante com a água, né? Então se tiver 200 ml, a gente vai colocar mais 200, se tiver 150, mais 250 e assim por diante. E como que a gente vai abrir esse coco aqui então, né? Primeira coisa que eu já fiz aqui, um corte na parte de baixo do nosso coco, né? Para quê? Para que ele não fique tombando, né? Porque eu deixo esse meu coco redondo aqui, ó, ele vai ficar tombando aqui na nossa tábua, certo? Então eu faço um corte aqui para que eu consiga trabalhar melhor com ele. Segundo é um corte lateral, só um cortezinho lateral aqui, que vai servir para a mesma coisa. Para quê? Para que eu consiga trabalhar com esse coco aqui, ó, sem que ele tombe, certo? Então fiz um corte embaixo, fiz um corte lateral, agora eu vou fazer cortes na parte superior desse meu coco, né? Então vou fazendo cortes aqui, até eu chegar na parte, realmente na casca desse meu coco, né? Ó, que normalmente é uns 3 dedos, ó, estourou, que é uns 3 dedos na parte superior. Aqui já cheguei onde eu queria, né? Então abro aqui um buraquinho maior e aí vamos extrair essa água aqui e depois a gente vai abrir esse coco ao meio para a gente extrair também, tá, a polpa dele. Então a gente extraiu a água do nosso coco aqui, ainda não pesei para ver quanto tinha, mas tinha bastante água, sinal que o nosso coco está bem verde, né? Quanto mais verde o nosso coco, mais água ele vai ter. Então a gente vai vir aqui agora com a nossa faca e vamos abrir esse nosso coco. Tá? Precisa de um pouquinho de força. Uma coisa, quanto mais verde o nosso coco, mais macia vai estar essa casca dele também, mais fácil de vocês retirarem, tá? Quanto mais maduro, é um pouco mais duro de vocês retirarem. E é essa polpa aqui, ó, essa polpa branca que a gente vai querer depois para empratar e finalizar o nosso doce de abóbora. Então, depois a gente abriu o nosso coco, pessoal, aqui eu já extraí a polpa dele, ó, já extraí, certo? Como é que vocês vão fazer então? Vem com uma colher. Um detalhe aqui, vai ter coco, gente, que vai ter uma polpa maior do que essa que eu estou extraindo aqui. Vai ter coco que não vai ter quase nada, então é muito uma loteria, certo? O que vocês vão fazer aqui então? Vem com a colher da parte lá de baixo, tá? E vem raspando, tá? Extraindo a nossa polpa. Tem que tomar cuidado porque é extremamente sensível, é um gel, tá? Olha só, bem sensível. Então só de eu tocar aqui, ó, ela já começa a se desmanchar, tá? Isso aqui é basicamente gordura, tá bom? É a gordura do coco que a gente está trabalhando aqui. A gente vem, ó, vem com a colher, vem raspando. E com toda a delicadeza coloca no prato e depois a gente vai finalizar servir nosso doce de abóbora com essa polpa aqui. Pessoal, então aqui nossa segunda fervura, agora a primeira com açúcar, né? Deu 10 minutos, desligo,
De novo, venho com uma escumadeira e retiro toda essa minha abóbora daqui. E essa calda eu descarto, certo? Então vou retirar toda a abóbora daqui, descarto essa calda e volto aí com a nossa nova calda e última. Pessoal, vamos agora para nossa última fervura para finalizar a calda desse nosso doce de abóbora, certo? Então depois de a gente ter passado pelo caldo, primeira fervura só com água, segunda fervura com água e açúcar, agora a última fervura com a água do coco, que nesse caso esse meu coco aqui me deu 400 ml de água, né? Como eu falei para vocês, se o teu tinha 350, acrescenta o restante com água sem problema algum. Tá? Então a gente vem aqui com a abóbora, né? Coloca ela já nessa nossa mistura de coco, água de coco, né? E açúcar, certo? Colocou aqui, vai entrar com cravo, vai entrar com a canela, vai entrar com as outras especiarias e, como sempre, o que? Fogo baixo agora a gente vai deixar em fogo baixo até formar ponto de fio, até a gente ver que nossa calda, né, ela fica num ponto de parecido com um xarope, certo? Mas sempre o que? Apesar do fogo baixo, antes de começar, sempre pano úmido ou pincel de silicone e vai limpar as bordas dessa nossa panela, porque a gente não quer, a gente quer uma calda extremamente branca, bem translúcida, né? Então a gente não quer caramelizar esse açúcar e nem que ele caramelize na borda, né? Então a gente vem, limpa bem e segue sempre limpando quando a gente vê que pode ser que comece a caramelizar. Então um paninho com água ou pincel de silicone sempre ao lado para que a gente consiga sempre limpar aqui. Aqui vai mais ou menos de 20 minutos a meia hora de cocção, tá? Até a gente conseguir esse ponto de fio. Finalizando aqui o nosso doce de abóbora, depois de mais ou menos meia hora aqui de cocção, bem lenta, depois de limpar a borda da panela várias vezes, esse é o resultado que a gente tem, tá? Ó, aqui a nossa calda, certo? Ela reduziu basicamente pela metade. Agora aqui um detalhe, nós vamos deixar esse nosso doce de abóbora esfriar na própria calda, sem colocar em geladeira, sem dar choque nenhum. Se a gente der um choque térmico muito grande nele, a tendência é dele encolher, tá? E daí ficar meio que um doce todo torto. Então a gente, para conservar mais ou menos o padrão de corte que a gente teve, deixa esfriar na própria calda. Outra coisa, se vocês quiserem, né, ao invés de, por exemplo, fazer um empratamento, quiserem guardar como se fosse uma compota, uma geleia, um doce em pote, uma conserva, né, daqui, com a calda ainda quente, vai no vidro, depois fecha hermeticamente, você vai ter um doce aí que vai durar 6 meses sem problema algum, desde que sempre fique, né, embaixo do açúcar. Lembra lá do que a gente discutiu sobre gastronomia caipira, né? Técnica de conservação por desidratação no açúcar, né? Para preservação dos alimentos. Então você vai ter aqui um doce 6 meses sem problema algum. Daqui agora a gente vai deixar esfriar um pouquinho e aí a gente vai empratar junto com a nossa polpa de coco. Finalizando então nosso doce de abóbora com o empratamento. Aqui eu tenho de certa forma, né, uma experiência gastronômica para propor para vocês. Tá? Ao longo da história, né, tanto da humanidade quanto da brasileira também, de certa forma, né, a gente foi adquirindo algumas preparações que comumente elas se combinam. Né? É assim, por exemplo, no Romeu e Julieta, né? Quando a gente fala Romeu e Julieta, na mesma hora vem na memória de vocês queijo com goiabada, né? Vem como esses dois elementos realmente eles se casam muito bem, como a mistura deles é basicamente perfeita. Né? E aqui eu tenho outra experiência muito parecida com essa, que é o quê? É o coco com abóbora. Né? Coco com abóbora, em sua grande maioria das vezes, combina muito bem, principalmente em doces, certo? Até mesmo em cremes, né? Um creme de abóbora com leite de coco, um camarão, por exemplo, são clássicos aí da nossa gastronomia. E aqui eu tenho uma experiência um pouco diferenciada, que é o quê? Aquela polpa de coco verde que a gente retirou, né? Eu gostaria muito que vocês comessem esse doce de abóbora sozinho, sem essa polpa desse coco. E depois vocês fizessem então essa experiência gastronômica comendo com essa polpa desse coco. E daí lá na nossa aula a gente vai discutir como foi essa experiência que vocês tiveram, tá? Não quero aqui induzir vocês a nada, né? Quero que vocês façam isso e depois a gente discute um pouquinho como foi a combinação desses dois elementos, né? E como foi só comer esse doce de abóbora sem o coco junto com ele.
Tá? Assim a gente vai devagarinho formando uma memória palativa, né? Que lá no futuro vai servir para a gente para quê? Para momentos de criação, quando a gente quer fazer aquele nosso prato autoral, a gente vai já saber, olha, isso combina com aquilo, né? Então a gente vai criando toda essa memória para daqui a algum tempo a gente conseguir também começar a montar os nossos pratos, certo? Aqui finalizando, é opcional se você vai querer finalizar com calda um pouco morna, né? Ou uma calda gelada. Vai mudar o sabor do teu prato dependendo da tua escolha, tá? Então finaliza com um pouquinho de calda aqui por cima. Pode ser um pouquinho generoso, não tem problema, esse é um doce de calda, né? Não tem problema você ser bem generoso com essa calda de açúcar aqui, certo? Aqui a gente encerra então esse nosso doce de abóbora. Mais uma vez, bom apetite! Pessoal, nossa última receita desse nosso primeiro módulo, né, não tem como a gente, né, estamos em Florianópolis, né, não tem como a gente não falar de ostra atualmente, né? Apesar da história, né, da própria região de Florianópolis, ela não tem muito a ver assim, com esse tipo de ostra aqui dentro da nossa gastronomia, mas hoje, né, principalmente após os anos 90, não tem como a gente falar de gastronomia do litoral aqui de Santa Catarina sem estar mencionando ostras, certo? A gente vai fazer uma receitinha de ostras aqui bem diferente do que vocês estão acostumados e vai trazer de novo um elemento que quem fez técnicas de cozinha já aprendeu, que é a manteiga composta, certo? Mas é uma forma diferente, até para que a gente aqui tanto também trabalhe o quesito de desidratação, como também trabalhe a questão de o sabor mais in natura dessas nossas ostras, tá? O que a gente vai fazer aqui primeiro? Então a gente vai descascar essas ostras, e por isso que eu estou segurando esse paninho, ela aqui com o paninho. Por quê? Porque esse é o momento que vocês têm que tomar maior cuidado, tá? Nós vamos usar essas ostras in natura, né? Então não vamos lá cozinhar elas um pouco no bafo, ou com água quente, ou com qualquer método de cocção para que essa casca abra. Não, nós vamos vamos abrir ela aqui, né, com o auxílio de uma faquinha de ostras, certo? O que é importante aqui? Professor, não tenho uma faquinha de ostras aqui. Dá para usar uma faca sem ponta, uma faquinha de cozinha, ou algum instrumento que não tem uma ponta afiada, porque aí você corre risco de se perfurar. Dá para usar, tá? Não tem problema algum, só que vai ter um pouquinho mais de dificuldade. Então você vem aqui, né, com a nossa faquinha de ostra, você vai sempre mais próximo possível, né? Para quem não conhece a ostra, vamos fazer aqui, para quem não conhece ostra, né? Aqui está a nossa ostra, certo? Então ela tem uma parte embaixo mais côncava e uma parte mais reta, né? Então a parte côncava a gente deixa ela para baixo com o auxílio de um pano. Por quê? Para não escorregar, porque a própria casca da ostra, né, ela é cortante. Então para que não escorregue a gente apoia aqui, e também para proteção das nossas mãos. A gente vem aqui na parte mais de trás e vamos fazer uma inserção, nossa faquinha, né? Vamos fazendo aqui até a gente ver aqui, ó, ela perfurou. Agora a gente vem abrindo a nossa ostra, tá? Até o final aqui. A gente vem trazendo ela para frente, tá? Ó. Vem impulsionando para cima e trazendo a nossa faca de ostra para frente, rodando toda a ostra, tá? Para que assim ela solte lá dentro da casca também. Então, rodeio aqui, retiro, ó. Aqui joga a casca fora. E aqui é importante, por que eu estou com uma peneira embaixo? Porque eu quero utilizar esse caldo dessa ostra depois, pelo menos um pouco dela para a nossa manteiga composta, tá? Então por isso que eu estou com uma peneira, porque pode tanto cair resíduos, né, lascas aqui na nossa ostra, então a gente não quer. A gente vem aqui, solta um pouco. E agora, pode ser tanto com o auxílio da faquinha, quanto com o auxílio de uma colher, porque a nossa ostra ela tem um tendão na parte de baixo, que é o que segura ela aqui, e aqui eu venho e solto, né? Só venho com uma colher, solto esse tendão e minha ostra tá prontinha para ser usada. Ó. Então aqui está o tendão, ó. Esse tendão que eu soltei, eu poderia ter vindo também com a minha faquinha de ostra e cortado esse tendão aqui, certo? Daí eu cortei ele e reservei minha ostra para a gente usar depois. Vamos fazer esse procedimento em todas elas, certo? Aqui eu já tenho outra, já que eu já descasquei anteriormente. Reservo então um pouquinho do meu líquido, venho aqui e rompo, procuro o tendão dela e rompo esse tendão, já coloco ela para a gente
usar depois. Depois de descascar nossas ostras, então, a gente vem aqui, separa elas e a gente vai deixar elas imersas no shoyu. Então, desidratando aqui, só que agora, em vez de desidratar no sal em seco, a gente vai desidratar elas, né, em uma salmoura, né? O shoyu aqui não deixa de ser uma salmoura. A gente mergulha essas nossas ostras aqui, reserva elas durante 1 hora. Agora elas ficam, né, leva à geladeira e elas ficam 1 hora desidratando no shoyu. Dando continuidade então à nossa mise en place e a preparação da nossa ostra, certo? A gente tem aqui manteiga, queijo de gorgonzola e folhas de manjericão. Tá? Temos aqui também nosso licor de laranja e um pouquinho do líquido, né, já coado aqui internamente das nossas ostras. Né? O que eu vou fazer aqui então? Uma manteiga composta com esses ingredientes. Então venho aqui, manteiga em ponto de pomada, vou misturar. Manjericão aqui nesse caso eu não vou cortar, tá? Só que depois, na hora da preparação, eu vou remover ele, porque eu quero que ele apenas passe o aroma dele para manteiga. Tá? Coloco aqui o meu licor de laranja, misturo bem e entro aqui um pouquinho com o meu caldo de ostra. Continuo misturando. Vou continuar misturando e volto aqui na hora de enrolar para vocês. Mistura bem a manteiga, vem com ela aqui, centraliza bem ela no nosso papel manteiga. E agora a gente vai estar enrolando essa manteiga. Aí vem aqui, aperta, vai fazendo um charuto, né? De novo, vem aqui, vai fazendo medalhões. E aqui importante aqui a gente vai querer medalhões mais ou menos da circunferência, né, ali de dentro de uma casca de ostra, tá? Então mais ou menos do tamanho de uma moeda, conforme a gente estabeleceu aqui, tá? Aí agora aqui só enrola ele por completo, vai dando formato. Vocês vão entender o porquê que tem esse tamanho específico lá no final. Obviamente, vocês já leram toda a receita, já compreenderam também, né? A gente vai finalizar a nossa ostra com essa manteiga aqui. Então, feito, enroladinho, geladeira 1 hora para endurecer e a gente usar na finalização da nossa ostra. Pessoal, dando continuidade à finalização aqui da nossa ostra curada no shoyu, 1 hora depois, vocês vão perceber o quê? Que a nossa ostra, ela adquiriu bastante resistência. Ela igualzinho a carne, né? Aquela carne que antes era um pouquinho mais mole, a gente colocou no sal, ela ficou mais firme. A ostra, a mesma coisa. Esse tipo de cura vocês podem fazer com gema também, deixar a gema 1 horinha ali e depois reutilizar ela. Tá? Aqui a gente vai retirar essa nossa ostra do shoyu e nós vamos secar. Né? Então a gente retirou, a gente coloca em cima de um papel toalha e de um pano para que a gente consiga secar. Vamos fazer isso com todas as ostras, depois eu volto para a nossa finalização. Pessoal, então enquanto a ostra seca, nossa manteiga sai da geladeira, né, bem firme. O que a gente vai fazer aqui agora? Nós vamos cortar, no caso de vocês têm 6 ostras, né? Vocês vão cortar então 12 medalhões dessas ostras, tá? Vem aqui, pode até remover um pouquinho aqui do papel manteiga, para ficar mais fácil de visualizar. E vocês vêm aqui e fazem medalhões de mais ou menos meio centímetro, tá? Um pouquinho mais fino, ó, aqui. Não tem problema se ele se desmanchar, porque vai derreter mesmo, tá? Não tem problema. Então, mas tentem cortar os medalhões aí certinho. Feitos os medalhões, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar a metade do que vocês fizeram, né? E vocês vão colocar na base da ostra de vocês. Vocês vêm aqui, colocam o medalhão na base da casca, casca já limpa, já higienizada, né? Vocês colocam na base da ostra de vocês. E agora a gente vai vir, vai colocar a ostra em cima, leve maçaricada e depois finaliza com mais manteiga. Então, nossas ostras já secas aqui em cima das cascas, né, com a manteiga por baixo.
Eu só coloquei um pouquinho de sal grosso aqui para criar uma base de apoio para as nossas cascas, certo? Pode ser com sal fino também, não tem problema, só para as nossas cascas não ficarem tombando. O que a gente vai fazer aqui agora? Então, com aquela manteiga lá embaixo, a gente vem com maçarico e dá uma maçaricada nossa ostra. Mais ou menos 15 segundinhos em cada ostra. Finalizou, desliga o maçarico. Professor, não tenho maçarico, como que eu vou fazer? Seguinte, quando você vai começar a preparar essa tua ostra, já vai lá, liga teu forno bem alto, tá? Liga o forno lá, a temperatura máxima dele. Se tiver aquele grill em cima, melhor ainda, tá? Você vai levar essa ostra um minutinho e meio no máximo, tá? Tira ela, porque daí agora a gente vai finalizar com a nossa manteiga. Então, depois da primeira maçaricada, colocamos mais um pouco de manteiga em cima e seguimos mais 15 minutos aí em cada... 15 minutos não, 15 segundos em cada ostra. Nossa manteiga vai derreter, ajudando a gratinar essa ostra. Aquele cheiro da nossa manteiga composta já começa a subir. Derreteu, desliga o maçarico e agora vamos empratar. Pessoal, então aqui nossas ostras já passamos o maçarico por elas 2 vezes. E quando chega, caso você sinta que ela tenha dado uma esfriadinha, quando chegou na mesa do teu comensal, do teu cliente, você pode de novo dar mais uma maçaricada, 15 segundos aí em cada ovo, só para terminar de derreter a manteiga. Mais uma gratinada. Fechou. Nosso último prato do dia, nossas ostras curadas no shoyu. Lembrando, o professor não tem maçarico, faz no forno. O resultado não vai ser o mesmo, mas vai ser semelhante. Certo, gente? Obrigado por esse módulo aqui. Tá? Então nós fizemos aqui nosso arroz carreteiro, a gente fez aqui nosso doce de abóbora, com nixtamalização, e nós temos aqui a nossa ostra curada, todos eles passando por um processo de cura, Então uma cura seca lá no sal, uma cura alcalina no calcário, que é o cal, certo? E agora aqui uma cura úmida, que é com a nossa solução com o shoyu, que é uma solução salgada, certo? Bom apetite e até o próximo módulo.